falar com o presidente da FAMESP, Antônio Rúgulo Júnior. Nós estamos aqui no chamado 8º andar do Hospital das Clínicas, que foi motivo de muita matéria para a gente ao longo do tempo, em razão ainda da indefinição do Estado para a transferência definitiva desse espaço público hospitalar para o uso, quem sabe, da população regional. Nesse momento nós estamos aqui discutindo 10 leitos de uma ação judicial de cumprimento de medida. Qual a dificuldade efetiva da FAMESP de colocar mão de obra especializada aqui, porque se trata de UTI? Bom, nesse momento, né, depois de um ano de pandemia, a gente está tendo sim dificuldades em encontrar profissionais, tanto da área de enfermagem, principalmente da área médica. Os profissionais já estão cansados, né? E muitos não querem mais trabalhar na enfermaria de Covid, com risco, né, de pegar a doença, com medo de pegar a doença. Então a gente está tendo dificuldade sim. Tanto que para montar esses leitos aqui, esses 10 leitos, nós fomos buscar médicos de fora da nossa região, porque não conseguimos montar uma equipe com os nossos profissionais aqui da nossa região. Na parte de técnicos de enfermagem, nós já tínhamos um banco de currículo e mesmo assim não o suficiente, por isso a gente está chamando mais. Nós vamos precisar em torno de 50 profissionais desta área e nós temos só hoje uns 20. Então nós vamos ter que buscar procurar mais pessoas e espero que a gente consiga. Já mandaram currículo, tá? A gente precisa analisar para ver se são aptos a trabalhar aqui. Aproveitar a experiência do senhor, a gente gravou lá em 2020 numa circunstância de conhecer a pandemia e o seu fluxo. Jamais a gente esperaria, pelo menos como leigo aqui de fora, pela experiência do senhor, que neste momento aqui, na entrada do do primeiro quadrimestre de 2021, a gente estaria numa situação tecnicamente, operacionalmente, pior do que aquela, infelizmente, de demandas e pacientes. Não, na fase inicial nós não esperávamos isso, né? Depois de um tempo percebemos que fora daqui do Brasil, né, em outros países, começou a segunda onda. Mas também nós não tínhamos, eu não tinha noção que essa segunda onda seria pior que a primeira. Só para te colocar a gravidade, Nelson, no ano passado nós tivemos o ano todo 250 óbitos, por volta de 250. Este ano aqui, nesses primeiros meses, 4 meses de 2021, já teve 300. Né? E nunca, na DRS toda, a DRS 6 inteira, nunca passou no pico da pandemia o ano passado de 250 pessoas internadas, em enfermaria e UTI. Esse ano a gente já ultrapassou 600 pessoas internadas no mesmo dia, né? Quer dizer, mais do que o dobro do que o ano passado. Então essa segunda onda é muito mais grave do que nós passamos o ano passado e acredito que ninguém esperava por isso. Eu não esperava por isso. O que o senhor tem ouvido dos especialistas com os quais vocês conversam na rede natural, entre a expectativa natural, tanto do meio médico quanto aqui de fora dos leigos, em tentar olhar este momento da pandemia com o caminho da vacinação, a partir dos mais idosos, porque num determinado momento, se Deus quiser, essa curva vai estabilizar a ponto da gente poder olhar para o horizonte e falar, bom, em qual período a gente tem ideia de que isso pode se estabilizar, se isso caminhar do jeito que está? Olha, nem os especialistas conseguem dar uma data com precisão, Nelson. Eu já ouvi, né, de especialistas que até setembro, outubro desse ano a gente consiga imunizar mais da metade da população brasileira, não vai chegar nos 70%, e isso já vai segurar em muito a transmissibilidade do vírus. E outros especialistas menos otimistas dizem que isso a gente só vai conseguir em 2022. Eu acredito que a gente consiga, sim, este ano, dar uma diminuída, porque essa segunda onda está assustando a população. Apesar da gente ver que tem festas clandestinas,
pessoas não saindo de casa sem necessidade, mas está assustando. E felizmente percebo que agora, nesse momento, essa segunda onda estabilizou. Espero que comece a cair. Então, não só a questão da vacina, mas a questão do comportamento das pessoas mudando um pouco para evitar essa disseminação, né? E por fim, olhando para esse equipamento público que fisicamente, das paredes, as suas estruturas físicas aqui, ele é muito bem equipado, mas as pessoas desconhecem muito o que é colocar uma UTI aqui dentro. Não é a maca lá do nosso lado aqui, eu sei que é só uma linguagem muito simplista, leiga, mas é para pegar esse espírito. Vocês fizeram uma série de intervenções aqui para que isso pudesse estar em condições nesse momento, e ainda assim, por se tratar de UTI, e especialmente de Covid, tem serviços suplementares que precisam ser levados em conta nesse momento. Sim, Nelson. Saúde a gente não pode brincar, né? Tem que fazer as coisas certas e tem que fazer dar certo. Então, tudo muito bonito essa área física, mas nós desmontamos tudo isso aqui. Desmontamos desde a questão de climatização. Se olhar o teto, você vai ver que está ainda sem pintar. Toda a parte elétrica foi revista, né? A parte de gases, isso aqui inteiramente. E externo, fora do prédio, tivemos ainda que acertar ar comprimido, comprar equipamentos para fazer funcionar a rede de ar comprimido, limpar a rede de ar comprimido, né? Porque tem a rede, mas sem uso e contaminada. Então teve que limpar a rede de ar, a rede de oxigênio. Isso tudo faz mais de um mês que nós estamos trabalhando para poder oferecer o serviço com segurança. Não é só a questão médica, a questão da atividade fim. Tem uma parte de infraestrutura, uma parte de apoio que tem que ser trabalhada para que dê tudo certo, que não ponha em risco o paciente. Por fim, Rúgulo, quando a gente fez uma entrevista lá no meio da pandemia, ainda antes do pico, no primeiro semestre de 2020, o senhor falou sobre uma questão também de olhar o futuro, que era bastante relevante, significativa e necessária. E que essa demanda toda represada de outras doenças, outros pacientes e tal, poderia dobrar no pós-pandemia. Nós já falamos aqui que, infelizmente, nós temos um quadro ainda pior, né? Ainda mais esticado disso. Que cenário o Sistema Único de Saúde, com toda a experiência do senhor, terá lá na frente, ou já tem, em relação a outras tantas demandas que, nesse momento, infelizmente, estão tendo que esperar? Olha, a gente não ouve os gestores falar nisso, né? Mas eu lembro dessa entrevista, dessa conversa nossa, que a hora que acabasse a pandemia, essa demanda de patologias, principalmente eletivas, ia aumentar muito, né? E não acabou a pandemia, né? E a gente continua ainda restringindo os procedimentos eletivos, e vai começar, meu ponto de vista, né, as pessoas se complicarem e até mesmo vir a óbito por não fazer um tratamento que seria eletivo. Esse ano vai continuar desse jeito. 2 anos parado, nós já tínhamos fila de alguns procedimentos de 1 ano, 2 anos. Essa fila de 2 anos vai ficar mais 2 atrasado, que era 2 vai passar a ser 4. Isso vai complicar muito. Não sei assim, se os gestores estão se preparando para isso, e não só na questão do atendimento, mas do financiamento. Você vai ter que aumentar a oferta. Se não aumentar a oferta, nós vamos aumentar o número de óbito dessas pessoas que não conseguiram fazer os seus procedimentos. Muito obrigado, doutor Rúgulo.